Então tá, depois de termos tirado a nossa fotinha clássica para a capa do vídeo, queria apresentar então todos, né, o nosso tema desse bate-papo, que vai ser idosos em isolamento social. E a gente tem um convidado super especial, que é o Lucas Rigoni, né? Então, primeiro, só apresentando todo mundo, como sempre, a gente faz nos outros vídeos. Eu sou o Matheus Cigaran, sou monitor da TMS, ao meu lado está a Cláudia. Sou psicóloga clínica, sistêmica e também professora na área, e sou uma das criadoras da TMS. Temos também o Eduardo Lomando. Tudo bom? Eu sou o Eduardo, psicólogo, também criador com a Cláudia da TMS e psicoterapeuta sistêmico cognitivo. E a Cora também, Cora Solteiro. Colega do Matheus, também sou monitora da TMS e estudante de psicologia. E por fim, temos o nosso convidado de hoje, o Lucas Rigoni. Por favor, se apresente. E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês falando sobre esse tema, né? Super importante agora pra gente. Eu sou psicólogo clínico na maior parte do tempo, mas sou professor também na Eureka, no IPCC, supervisor clínico. E eu acho que é importante para o tema de hoje dizer também que eu sou coordenador do NAT, que é o Núcleo de Atenção à Terceira Idade, né? Junto com o Josué Bales, que é médico, e o Daniel Zanonato, que é psicólogo também. E é o nosso grupo que acontece já, ia fazer o 6º ano agora, mas a gente deu uma pausa, né, devido à situação atual. Então, a gente, assim que puder, a gente vai retomar para o 6º ano do NAT, né, um grupo em que a gente expõe conteúdos da psicologia para a população idosa e para todo mundo que tiver interesse também em estudar esses temas. E ele acontece quinzenalmente, e aí eu passo mais informações para a gente deixar em algum lugar para o pessoal saber. Bem-vindo, Lucas. Parabéns pelo tempo do NAT. Muito obrigado. Excelente. Então, Lucas, eu queria já te fazer a primeira pergunta, tá? Desse bate-papo, que é mais no sentido, enfim, né, do processo de aceitação, né, desse idoso, desse grupo etário, em se reconhecer como, de fato, pertencente a esse grupo de risco, tá? Nesse momento de coronavírus, de isolamento social. E, enfim, dele ter que aceitar que ele vai ter que se distanciar um pouquinho mais, né, desses contatos físicos, enfim, de sair na rua, de ter contato com seus familiares, pelo menos no plano físico, né? Como é que tu vê essa possibilidade de como é que o terapeuta e a família pode auxiliá-los, né? É realmente algumas palavras que tu colocou aqui, né, Matheus? É como que a família, vai ser importante que a família possa auxiliar nesse sentido. Mas é um momento super complicado mesmo, né? A gente trabalha há 5 anos no NAT, observando o relato dos idosos e estudando e vendo o que é interessante para o desenvolvimento do idoso, né? Por exemplo, uma das situações bem difíceis que o idoso pode encarar na vida é a aposentadoria. E é um momento em que ocorre perda de papéis, uma inatividade, né? Em muitos casos, assim, uma dificuldade de encontrar outras coisas para fazer. E aí a gente trabalha bastante no NAT, que o idoso busque se desenvolver, busque atividades, muitas dessas atividades que acabam encontrando para se sentir útil e para não deixar crescer um sentimento de inutilidade, uma culpa por estar mais parado, são atividades fora de casa, né? Grupos de convivência, exercício físico, e a gente trabalha muito também, bate muito nessa tecla sempre, de procurar não limitar o idoso. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer assim com um paciente idoso, com uma pessoa com quem a gente convive, é limitar a pessoa, né? Aquela coisa assim, dizer, não, deixa que eu faço para ti. Não, que tu tá muito fraco, deixa que eu carrego. Não, deixa isso, não faz, não sai. Deixa que eu desço lá e abro a porta. Então, e a infantilização também, né? Às vezes tratar o idoso como criança, que infelizmente a gente observa que acontece bastante. Então, é um momento bem complicado, porque a gente bate tanto nessa tecla de, assim, desafie o seu idoso, o seu parente, o seu familiar idoso. O idoso possa se desafiar, né? Então, essa palavra é bem grande, assim, se desafie, procure se desenvolver. E agora é o momento, então, que a gente precisa dizer assim, não se exponha, não saia. Meio que pode surgir como uma coisa assim, não se desafie mais. É o oposto então, do que a gente diz, né? O oposto do que a gente procura trabalhar. Então é muito difícil esse trabalho de ressignificação desse momento. E não é no sentido assim de, olha, você é vulnerável demais, porque os dados estão apresentando aqui que é a população de risco
mas não é tão disparate assim de um jovem também, né? O jovem tem lá um risco de mortalidade de 3%, o idoso tem de 8%. Não é também tanto assim, né? De alguns estudos que a gente vê. Mas é uma ressignificação desse risco agora. E não é que tu é super vulnerável, que tu é o mais fraco, mas, olha, vamos se basear no que os dados estão nos apresentando, as orientações estão nos mostrando, e aí a família vai precisar fazer essa conversa. Vai ter que ter um vínculo muito forte agora com o idoso, e a família toda, não só apenas, a gente recomenda que não apenas uma pessoa só fique encarregada disso, né? Então, vai lá e fala pro vô que ele tá saindo, ele não pode sair agora. Não, mas a família toda possa comunicar. E não de uma maneira que critique o idoso, assim. Olha, tu tem que ficar em casa, porque tu é o grupo de risco. Tu tá sendo irresponsável por estar saindo. Não, é melhor a gente dizer como que a gente se sente, como que a gente fica com medo quando a gente observa que alguém que está sendo classificado como população de risco está saindo de casa. Então, meio que, olha, quando eu vejo que tu tenta relevar, tenta desviar dessas notícias todas e tu pega e sai, eu fico muito preocupado. Eu fico muito triste. Essa seria uma maneira de abordar esse assunto. Acho Mas que realmente não tem. também muito esse fator da comunicação, né? Como é que a gente comunica isso, né? Que é uma questão super importante. Deixa eu te perguntar uma coisa que a Cláudia tinha comentado antes e que eu acho que é bem legal nesse momento. Como é que é para uma pessoa se compreender como, de repente, não tão adulta e mais idosa? Assim? Tá, eu te fazer duas perguntas. Uma é essa, acho que essa coisa da identidade. Como é que vocês percebem e se trabalham isso? E junto com isso eu ia te perguntar assim, eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha com isso e aí eu fiquei muito na dúvida, tipo, como é que eu vou chamar o que é? Não vou chamar, como é que se chama? E ela me disse, olha, tem várias formas de fazer isso. Aí ela me disse que tem vida adulta tardia, estágio tardio da vida, idosos mais idosos, por acima de 80, né? Uhum. E aí eu queria te perguntar, então, como é que tu vê essa coisa da nomenclatura, da categorização, se tu acha que tem que estar ou não, se tem, tá. e como é que é a construção de uma identidade idosa? Assim? Sim, ela é uma aceitação que não é do dia para a noite, né? É uma aceitação que vai vindo a partir da reflexão e de ir percebendo algumas coisas. E é muito importante isso que tu traz, Eduardo, sobre o termo que a gente pode utilizar. Lá no NAT, por exemplo, a gente observa que muita gente não gosta de ser chamado de idoso e até prefere a palavra velho mesmo. Então a gente até brinca às vezes, somos todos velhos, né? Todos estamos envelhecendo um dia após o outro. A gente não pode se achar também tão jovem assim de estar ali com 25, 30 anos. Todo mundo tem já uma experiência, né? Então a gente procura um pouco ressignificar esses termos todos. Que o velho não significa ruim. O velho não significa inútil. Não significa descartável. A gente procura dissociar essas coisas. Isso. E aí, quando alguém fala assim, eu sou... É uma brincadeira que a gente faz aí no grupo também, que tem a ver com essa utilização dos termos. Eu sou velho, mas eu tenho a cabeça de jovem. Aí a gente brinca assim, não, eu sou velho e eu tenho a cabeça de velho. E isso não significa uma coisa ruim. Então, muito desse processo de aceitação vai pela ressignificação do que é realmente envelhecer. E aí a gente procura trazer estudos também que quebram com vários estereótipos. Então a gente coloca muito assim, olha, vê como que tu te sente de verdade. Procura não se limitar. Se tu gostava de correr e tu acha que porque tu tá ficando velho tu tem que correr menos, não, tenta, experimenta, vê como que tu te sente. O exercício mais recomendado para os idosos, por exemplo, é a hipertrofia, musculação. E as pessoas ficam meio assustadas quando a gente fala isso. Mas é super importante manter a massa muscular, por exemplo. E a gente traz um estudo também da perda de força, né? Que ela, assim, em média, acaba sendo de 30%. Não é uma perda de força tão grande assim. Então, sempre nesse intuito, assim, de se desafie, procure passar os limites e ouça mais o que a tua história, ouça mais o que tu tá sentindo e como que tá a tua disposição, a tua vontade, a tua motivação, do que o que é apresentado muitas vezes na mídia. Também tem esse problema, né, de que a gente carece muito de referenciais idosos na mídia hoje em dia. E eu trago muito a figura do Gandalf, né, que eu gosto do Senhor dos Anéis. Então eu acho que é um modelo admirado que é super legal para todos Fly, you nós. fools!
Desculpa, precisava comentar isso. No momento em que a gente passa por várias dificuldades, né, quando a gente vai envelhecendo, e uma delas é as nossas inteligências. A nossa inteligência ela começa a decair em vários sentidos a partir dos 24, 25 anos. Tem uma inteligência nossa que só aumenta, que é a sabedoria, né? A inteligência cristalizada. Então, quem sabia ler partitura, quem toca um instrumento musical e sabe ler uma partitura, só vai aumentar o seu vocabulário musical, a sua experiência em ler partituras, ou vocabulário, leitura, sabe, algum conhecimento específico, assim. Então, a gente procura reforçar algumas crenças mais funcionais sobre a terceira idade, sobre o envelhecimento, por exemplo, trazendo essas figuras do Gandalf, que representa a sabedoria, e a gente procura trabalhar isso, né? É uma maneira de aceitar melhor a entrada na velhice, na terceira idade. É super importante ressignificar isso. Eu achei muito interessante isso que tu falou, da questão de pôr isso do desafio para os idosos, porque realmente é muito assim o oposto do que eu, pelo menos, estou acostumada a fazer, por mais que a gente queira que aquela pessoa idosa na família continue fazendo as coisas que ela gosta e que não internaliza essa questão de ela ser mais velha, então por isso ela não pode, ela não deve, a gente acaba transmitindo muito medo por essa pessoa. Então a gente acaba dizendo, tipo, não sai na rua sozinha, me chama que eu te ajudo, porque a gente também mistura isso, esses dois sentimentos de medo pela pessoa, mas ao mesmo tempo tu também quer que a pessoa consiga continuar com a vida dela, né? Exatamente. E a gente sempre coloca assim, se o idoso ou se você idoso não está passando por alguma doença específica, alguma demência, um processo demencial, um comprometimento cognitivo mais severo, não tem limitações que a gente precisa adquirir antes da hora. Então, porque eu estou ouvindo que o idoso não pode, eu vou começar então a me retirar de campo. Não, primeiro tente se desafiar, teste seus limites. Porque uma das principais, eu acredito, doenças que acomete o idoso é essa representação que o idoso tem em muitas mídias, né, em muitas novelas, filmes. Eu queria que tu falasse mais sobre Por isso. favor. Tu acha que os idosos, eles têm que lutar muito contra ou sofrem muito com essa representação da velhice? Sim, bastante. Eu sempre lembro de uma história de um professor que me marcou bastante, assim, e que me motivou a estudar mais a terceira idade também, por isso, né? Por esse tema da luta contra esse estereótipo. O idoso, a história do professor, né? Ele era um professor muito conceituado, assim, ele falou, olha, eu poderia estar agora aposentado no meu sítio, na praia, mas eu estou aqui dando aula. E por que eu faço isso? Porque aqui eu tenho muita atenção de muita gente jovem. Muitas vezes eu saio na rua e eu não tenho mais essa atenção. Muitas vezes eu me sinto invisível, ele falou. Então, eu vejo, acredito e eu ouço muito que o idoso sim luta muito para ressignificar o que é ser idoso. E é super importante que a gente pense sobre isso e a gente também ressignifique a maneira como a gente vê o idoso. Infelizmente, o idoso ele acaba carregando, né, um fardo, ele representa, quando a gente olha, a gente lembra da nossa própria finitude. Então, a velhice e a finitude são temas que, naturalmente, eles são meio que distanciados, a gente procura se distanciar disso. E aí o idoso ele acaba sendo mais isolado, acaba sentindo mais a solidão por isso. Né? Então, ressignificar o que é ser velho é fundamental. Até trazendo esse tema da solidão, o Eduardo tinha uma pergunta em relação a esse tema, né? Não sei se quer fazer agora já. Acho que a gente pode encerrar esse primeiro bloco aqui do nosso tema sobre idosos em isolamento com essa questão de como se identificar com essa identidade de ser idoso. E aí a gente continua no próximo vídeo falando um pouquinho sobre solidão e velhice. Perfeito. Bom, então, indo agora para esse segundo bloco, né? Já aproveitando um gancho do primeiro, que a gente trouxe a questão da solidão, a Cora que tinha uma pergunta para trazer nesse sentido, né, Cora?
Não, era isso mesmo. Eu queria que o Lucas pudesse falar um pouquinho sobre essa questão da solidão com a velhice, o que que ele entende por isso, como é que ele está por dentro desse assunto. Uhum. Acho que é o tema central aqui até da nossa conversa hoje, é sobre solidão. Porque o idoso já a gente observa e ouve os relatos que acaba sendo a maior dificuldade. E tem estudos sobre isso, né? O maior medo do idoso, a partir de entrevistas e de coletas nesse sentido, não é o medo da morte. Ele acaba sendo o medo da solidão e o medo de dependências e perdas de capacidades vitais, né? Medo de perdas de funções executivas, de, por exemplo, perda de memória. Mas o maior medo do idoso a solidão, acabar sozinho. E a gente observa que também é um tema, né? A velhice, a finitude, a nossa própria finitude, é um tema que naturalmente ele já é afastado pelas pessoas. Então, vários idosos falam sobre isso, né? Que parece muitas vezes em que eu sou invisível. Parece que eu não tenho a atenção que eu tinha antes ou que eu gostaria que eu tivesse. E aí é muito triste, né? Que sim, tem muitos casos de abandono, inclusive. E nessa situação que a gente está vivendo, nessa crise, nesse distanciamento social, acaba que muitos idosos estão sendo esquecidos pela família. E o idoso que já carregava esse lembrete da nossa própria velhice, e que muitas vezes, por outros motivos, também acabava sendo afastado, acabava ganhando menos atenção, agora também ganha mais esse fardo de ser a população de risco. E isso talvez leva ainda mais assim para a gente, né, como é recomendado, que os mais jovens que saem de casa não entrem em contato com os mais velhos. Então é mais um motivo assim para eles estarem isolados, né? A gente vai ver, acho que até mais hoje na nossa conversa, maneiras de contornar isso, né? De como então para o idoso e para todos nós nos sentirmos menos sozinhos agora. Perfeito. Alguém quer trazer alguma colocação? Eu acho que nessa ideia daria para a gente poder pensar assim, isso, tu acha que existe um processo recursivo dessa questão da solidão? Ou seja, é só a família que se afasta do idoso e que daí gera também esse processo de solidão? Ou também tem comportamentos do idoso que de alguma forma reforçam o processo de solidão? Uhum. Tu entende o que A eu gente pergunto? também Ou seja, é mais linear esse processo ou é algo que se processa ao mesmo tempo sem as duas partes, entre aspas, se darem conta? Com certeza tem a responsabilidade dos dois lados aí, né? Não existe um culpado nesse sentido, mas tem a responsabilidade de cada um, né? O que eu também, como idoso, estou fazendo para me aproximar da família, né? Quais são os esforços que eu estou fazendo? Por exemplo, um deles é aprender a usar a tecnologia, né? Será que eu estou tentando aprender? Será que eu estou me desafiando nesse sentido, né? De aprender a usar essas tecnologias? Porque como que os jovens, como que as pessoas estão fazendo para contornar a solidão agora? Tecnologia, chamada de vídeo, encontros por vídeo. Então é imprescindível, mesmo antes da gente estar vivendo essa quarentena, esse isolamento, sempre, né, a gente tem que acompanhar a tecnologia, porque várias das nossas atividades agora estão pelo meio online. Deixa eu ver se eu entendi. E Tu acha que o idoso tem mais... Uma das coisas que faz com que eles também reforcem o isolamento é que eles se recusam a usar a tecnologia? Ou não se abrem para isso? cada caso é um caso, né? Claro. Sim, Os tá certo. Vou idosos, falar, ou eles os têm... idosos não tem como dizer, né? Não, sim, é só porque a gente sempre gosta de bater nessas teclas todas para tirar cada vez mais, né, o estereótipo do idoso. Então a gente está acostumado a ver e pensar que todos os idosos têm dificuldade com tecnologia. Cada caso é um caso, né? Os idosos, assim como qualquer pessoa, tem mais diferenças entre si do que a gente colocar numa caixa ao idoso, ele tem dificuldade com tecnologia. Tem gente que está lidando super bem com isso. Tem idosos que estão muito bem nessa situação. Mas uma das dificuldades principais agora é essa dificuldade em aprender esse novo idioma, essa nova linguagem que é a tecnologia, e acaba prejudicando, então, para a solidão. Porque todo mundo está se comunicando, está postando fotos do que está fazendo, story do que está fazendo,
mensagem, sobre o que Sim. está fazendo. E se o idoso ou se qualquer pessoa não está dentro dessa linguagem agora, provavelmente vai se sentir mais sozinho nesse momento, né? Quais Vai são se os sentir menos principais, amparo. sim, o que tu vê que são os principais motivos, assim, para eles terem essa dificuldade ou reforçarem esse isolamento? Aham. Assim? E outro, né, Eduardo, só antes de eu te responder isso, que tu tinha perguntado também, tem alguns outros fatores que fazem essa responsabilidade no idoso, principalmente agora, nesse momento, da solidão. É outra coisa que a gente vê bastante também, tem estudo para isso, é a comunicação pela crítica e pela queixa. Então, muitas vezes o idoso ele reforça um comportamento de trazer notícias ruins. E agora é um prato cheio, né? Sim. Muita gente está saturada de ouvir notícia ruim sobre o Covid, sobre o vírus. Então, agora procurar ainda mais, né? Todos nós trazermos notícias boas. Só que muitas pessoas que passam por uma solidão ou estão carentes de atenção, a comunicação de uma emoção desconfortável, ela atrai olhares, né? Ela atrai sempre aquela propaganda de um mercado que eu sempre lembro, que o idoso precisou mentir que morreu para reunir as pessoas no aniversário, no Natal, não me lembro como é que era. Mas então a gente procurar não reforçar só essa comunicação por notícia ruim. Também isso acaba gerando um afastamento natural das pessoas. E a questão da internet, da tecnologia, é como se fosse uma nova linguagem, né? Tem uma geração que já nasceu e já cresceu com a tecnologia como a gente conhece hoje em dia sendo amplamente utilizada. Agora, muitos idosos, muitas pessoas mais velhas não, né? Eles viram isso acontecer, essa implementação da tecnologia como a gente usa, e se a gente for pensar, a gente está bem conectado mesmo nos últimos 15 anos, né? Não é tanto tempo assim. Então, vamos imaginar que a pessoa começou a conhecer essa tecnologia toda de WhatsApp, Instagram, muito recentemente. É que nem alguém que nasceu e cresceu numa cultura bilíngue ali, já foi aprendendo o inglês, já foi naturalizando isso, e uma pessoa que precisou aprender lá nos seus 40, 50 anos. É muito mais difícil. Para uma pessoa jovem, olhar um símbolo de play já significa play. Tu sabe intuitivamente que ali vai começar o vídeo, vai começar o programa. Para um idoso, muitas vezes aquilo ali é só um triângulo deitado. E aí, sempre lembrando do se desafio. Agora é um momento muito propício para se desafiar para a tecnologia. Coloca uma missão de vida agora, que é aprender tecnologia de uma vez por todas. Agora tem mais tempo, agora tem mais possibilidades, né? Se gera uma ansiedade de desempenho que muitas pessoas trazem assim, não, se eu for mexer eu tenho medo de apagar alguma coisa. Tem uma pessoa lá no NAT que nos relatou que tinha medo de ir mexer no computador e apagar todos os documentos que o filho utilizava para trabalhar. Então, pega algum ambiente virtual em que não tenha riscos e futrica bastante, mexe bastante, explora, aprende essa linguagem, que é super importante para agora e para depois. Isso vai ser super importante para amenizar o sentimento de solidão. A gente pode ver como utilizar, então, a tecnologia para amenizar isso agora, né? Mas para essa pergunta que eu acho que é importante isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, só para a gente fechar isso da solidão. O que tu vê que são as principais consequências da solidão para os idosos? A solidão, ela é um dos principais fatores que acaba levando para o humor deprimido. Porque a gente precisa... Por que a gente gosta de postar coisas? Por que muitos de nós gostam, né, de postar coisas e por que a gente gosta de conversar e tal? Porque a gente obtém uma validação por isso, né? A gente obtém amparo por isso. A solidão, ela pode ocasionar esse sentimento de desamparo na pessoa. A solidão é um dos principais fatores que leva o idoso a ficar deprimido. E aí leva para tentar evitar esse sentimento, para tentar evitar tristeza e humor deprimido, as pessoas, e a gente observa nos idosos, também começam a criar várias estratégias de compensação e que acabam sendo bem disfuncionais. Uma das estratégias que a gente observa muito em idosos é o autossacrifício. Então, para lidar com a solidão, eu começo a sacrificar o meu tempo, os meus interesses para cuidar dos interesses dos outros. Um exemplo seria, eu deixo os meus programas de lado, as minhas atividades de lado, para cuidar do neto. E muitas vezes eu gosto de fazer isso, muitas vezes eu não gosto.
Muitas vezes eu já tinha programado um cinema e aí o meu filho chegou lá e pediu para eu cuidar do neto e eu sacrifiquei o meu programa para ir lá para evitar ser desagradável, né? Evitar que me olhem como uma pessoa chata, um cara egoísta, né? Muitas vezes isso acaba sendo bem disfuncional para a pessoa, a ponto que ela tira os interesses dela e começa a fazer coisas que ela não gosta de fazer. Perfeito. Só deixa eu ter, eu fiquei com uma dúvida, assim, uma coisa que, na verdade, eu pensei mais pela minha experiência pessoal, que tu falou dessa questão do medo, da dependência das pessoas, o medo que não é tanto medo da morte, mas esse medo da dependência, medo da solidão, e eu não sei, mas eu, às vezes, enxergo essa questão da solidão e da dependência meio entrelaçadas, porque, para mim, parece que quanto mais aquela pessoa, ela tenta ser dependente e autônoma e não ter essa dependência dos outros, ela acaba se isolando mais, se afastando da família para não ter essa dependência. Faz sentido? Eu acho que faz bastante sentido, sabe? A gente pode se sentir sozinho mesmo em meio a muita gente. Uhum. Então não é nenhuma questão física ou uma questão assim de me afastar e de me isolar para ficar menos dependente, né? Mas é uma questão de eu saber quais são os meus interesses e eu ter a minha vida particular e não viver para a família, não viver para os filhos, né? Só que muitas vezes a gente vê que o idoso ele acaba sacrificando o seu tempo e vivendo para a família numa tentativa de ter maior atenção, de acabar com o sentimento de solidão. E isso não é funcional quase nunca. Compensar para evitar um sentimento de solidão, então eu compensar me sacrificando. Não, o idoso ele deve buscar se desenvolver, buscar os seus hobbies, as suas atividades, as suas atividades que façam se sentir útil. E quando o idoso ele é interessante, quando ele se desenvolve, se torna cada vez mais interessante, ele naturalmente vai ter o apreço das outras pessoas, assim como todos nós. Ninguém gosta de alguém que está sempre se sacrificando, falando de notícias ruins. Não, quando a gente faz um exercício, eu faço em aula, quando eu dou aula do idoso, eu falo, olha, pense numa pessoa idosa, uma pessoa mais velha que vocês admiram. O pessoal traz um monte de exemplos, assim. Geralmente são pessoas que mantiveram essa questão do se desafiar e continuaram se desenvolvendo a vida inteira. Então não é porque eu fiquei velho que eu tenho que parar de me desenvolver. Isso é o conceito de longevidade que tu está falando? O conceito de longevidade sobre se desenvolver e se Isso desafiar. que tu está falando, este é o conceito de longevidade? Diferente de velhice? Ou seja, tu poder envelhecer e seguir te desenvolvendo? Ótimo. É isso Ele que se chama de longevidade? Depende, o teórico depende onde tu vai ver essa referência. Sim, esse é o conceito de longevidade, com qualidade de vida, né? Não apenas sobrevivendo. Tem outro autor que fala sobre envelhecimento saudável e o não saudável, ou era positivo e negativo, que ele usava a palavra, sendo que o positivo é tu conseguir encontrar o teu lazer, os teus interesses e viver a vida para o lazer, para o lícito, né? O lazer vem de lícito, agora eu tenho tempo, eu posso me dedicar, contra um envelhecimento que é aquele lutando contra preocupações, lutando contra a solidão e preocupado com doenças que possam vir. Então a gente procura sempre esse desenvolvimento saudável, né? A longevidade. Então tá, gente, acho que vamos fechar essa segunda parte agora que a gente falou sobre solidão. Pode ser? E vamos para o próximo bloco. Eu achei muito interessante essa questão, né? Trazendo já esse terceiro bloco, né, antes de qualquer coisa, essa questão dessa solidão com a tecnologia que tu trouxe. Até nesse sentido, tu tinha também uma pergunta para trazer, né? Sim. Eu achei muito bacana o que tu falaste no bloco anterior, Lucas, sobre a questão da tecnologia e a necessidade do idoso investir em aprendizagem nisso e também os familiares investirem em auxiliá-lo nesse processo de aprendizagem, né? Porque ainda que o idoso, por que não? Eu acho que a gente tem um porém. Ainda que o idoso
vai investir na aprendizagem da tecnologia e vai se comunicar com os outros hoje, principalmente em tempos de quarentena, através da tecnologia, e é por aí mesmo, esse tipo de vínculo não substitui para ele o vínculo físico, como consegue substituir para a geração mais jovem, que já utilizava esse recurso como vínculo com seus amigos, com suas atividades profissionais, com as suas atividades bancárias, enfim, até supermercado já se compra, né? E eu fico um pouco preocupada em poder trazer um pouco de equilíbrio para isso, porque senão, nessa tentativa de usar a tecnologia e ficar só atrás disso, pode haver uma dificuldade, uma autodepreciação, puxa, eu não consigo, eu não vou, não sei, não quero, sou inútil. Então, essas coisas mais de depressão, de baixa autoestima. E eu fiquei pensando como compensar isso, esse contato físico que não está sendo permitido para o idoso e que certamente eles vai sofrer mais as consequências disso, que é a geração mais jovem. De que maneira a gente pode aproveitar os conhecimentos deles também nesse momento de quarentena? Como é que se pode utilizar esses recursos, quem sabe, de uma receita, de uma costura, enfim, né? Alguma coisa assim, de também a gente criar formas de se comunicar que tenham um pouquinho da linguagem deles também, das competências deles também, né? Sim, sim. Uhum. Olha, eu acho que com essa questão da tecnologia a gente consegue fazer um gancho e um enlaçamento com tudo que a gente falou até agora, né, nos outros blocos, sobre solidão, sobre o risco de sair de casa, sobre tudo isso que a gente foi falando, porque vai passar pela tecnologia. Então a gente tem que saber isso, né? E tem que aceitar. Como que os mais jovens, como que todos nós estamos fazendo para lidar com o sentimento de solidão, para continuar com os nossos tratamentos, né? Nas nossas consultas na psicologia, consultas médicas, a gente está usando a tecnologia. E isso é bem importante, né? Que o idoso também não pare, porque muitas pessoas assim, então cancelaram todas as consultas, né? Vamos esperar para ver como é que vai ser essa questão da quarentena e cancela todas as consultas. Não. Continue em contato, né, com o profissional da saúde e veja como que ele está fazendo para contornar isso. Então, vai passar pela tecnologia. E muitas questões assim que a gente observa assim que é uma dificuldade presente em muitos idosos, tem alguns que se dão super bem, né? Pegam ali, aprendem super rápido, algumas pessoas que aprendem super rápido, assim como tem jovens que demoram bastante também para aprender a tecnologia nova, né? Mas a gente observa que sim, que é uma dificuldade que eles trazem. A gente tem uma palestra sobre tecnologia lá no NAT, que ela é 4 encontros, e que a gente sempre traz um convidado para explicar as minúcias de como que funciona uma rede social. E é uma dificuldade, é uma palestra que enche, né? Bastante gente vem com essa dificuldade. Então, sim, e muito é por não terem vivido essa imersão e terem que aprender essa nova linguagem daqui a pouco, no momento mais tardio da vida. Isso cria uma dificuldade. Mas, além disso, eu acho que até ainda mais do que isso, é isso que a gente falou sobre a luta contra o estereótipo de que o idoso não aprende, de que isso não é para mim, de que se eu mexer nesse computador vai apagar tudo, vai dar alguma coisa errada aqui. Então, muita coisa de crença, né? É de aprendizagem, de crenças disfuncionais. Antes de dizer que não consegue, tenta. Se causa ansiedade de apagar alguma coisa, um medo, pega algum computador mais velho, pega algum celular mais velho, tenta e vai. E não tem tanto risco assim. Eu sempre coloco também que esses aparelhos todos eles são feitos para maioria poder usar. Então, por que eu não conseguiria? Muitas vezes, a maioria das vezes é uma questão de não tentar. Porque quando a gente consegue... partes, né, Lucas? Tanto isso, daquele que está tentando, quanto daquele que já sabe, é tolerante com aquele que está tentando, né? E todo mundo está meio contaminado, né, por uma questão de que o idoso não vai conseguir. Não, a gente tem que desafiar. Então, a palavra que eu trago aqui hoje, principal, para a quarentena e para o resto da vida, é sempre se desafiar. Sempre procurar expandir o limite. Né? Não acreditar que o limite é aquele que a minha crença está dizendo. Tentar. E aí, sim, a pessoa que está ensinando, ela também precisa ter uma paciência maior. Ela também acreditar que é possível. E quando as pessoas conseguem ter acesso à recompensa que a tecnologia traz, a tudo de bom que a tecnologia traz, a coisa começa a mudar.
É sempre bem assim, né? Poder rir disso, né? Porque tem algumas pessoas que me comentam, eu tô falando com meu pai, mas tô falando, na verdade, com a orelha dele, porque ele não sabe colocar o telefone na frente, eu tô falando com o olho, daqui a pouco eu tô lá só falando com o nariz. Poder rir disso, todo mundo ri disso. Né? Exatamente, tornar a coisa mais... diminuir essas consequências catastróficas, distorcidas que a gente faz, né? Então, e é sempre mais ou menos assim, a pessoa chega com umas crenças de que isso não é pra mim, eu não vou conseguir. Aí, mas olha aqui, olha o vídeo que legal que eu consegui ver. E aí começa. E aí vai, quando vê, não desgruda mais a tecnologia. Todos nós é mais ou menos assim. Então, pega e treina, e tenta antes. Inventa um ambiente mais seguro, que não tenha tanto risco, que na verdade não tem tanto risco. Ninguém vai deletar todo um computador só para tentar acessar o YouTube. A propósito, Então, existe uma coisa chamada usuário de computador, gente. Quem está ouvindo esse vídeo ou vendo que não conhece isso, por favor, qualquer computador tu pode fazer um usuário onde tu vai botar todos os teus arquivos. Faz um outro usuário para a pessoa que ela não vai poder abrir os teus arquivos, não é, Lucas? Então, sim, o computador, eu diria que eu acho que é o maior dos problemas. Aí acho que é uma coisa interessante, né? Acho que a Cláudia falou antes, que é, às vezes, a dificuldade que as pessoas que não são idosas têm de poder se dedicar para poder entender como é que elas vão se organizar para trazer o idoso, quem é diferente, para dentro, né? E essa discussão, Lucas, é em tudo que é lugar. É na saúde mental, como é que eu trago o louco para dentro da sociedade, é nas questões LGBT, como é que eu trago a travesti para dentro do trabalho. E aqui a gente está falando de novo, ou seja, tudo que não é normatizado, tu precisa trazer e ser tolerante a isso, sabe? E tu falou uma palavra que eu acho joia, assim, né? Que é treinar, né? É tipo, é tu sentar do lado do outro e pensar, olha, então eu quero fazer uma videochamada contigo de WhatsApp. Tu sabe o que é isso? Vamos abrir aqui, vamos olhar, vamos fazer, testar, entendeu? E não ficar numa expectativa que tu vai fazer e a pessoa vai conseguir do nada, né? E te frustrar com isso, brigar com a pessoa, e a pessoa também fica chateada por não conseguir fazer, né? Isso. E a palavra que tu usou ali... Fala, Lucas, depois eu. A palavra ali que tu usou é expectativa, né? Qual é a nossa expectativa hoje? É conseguir entrar no YouTube. Beleza, essa vai ser a tarefa de hoje. Então vai lá e tenta. Nossa expectativa hoje é a gente conseguir fazer uma chamada de vídeo. Vai lá e tenta. Então, e também todos nós não termos uma expectativa, como tu colocou antes, né, Cláudia, que não precisa ter expectativa de que a chamada de vídeo vai resolver todo o teu sentimento, da tua saudade. Não, é uma coisa que a gente está conseguindo fazer por agora. Né? Depois a gente vai conseguir ver as pessoas de novo. Mas agora vamos ter essa expectativa de que é um recurso que a gente utiliza. Não precisa achar que vai ficar super bem tudo agora, é só com chamada de vídeo. E como acessar também, através desse recurso da tecnologia, os recursos que esse idoso pode contribuir, as competências deles. Porque tu colocaste bem, ok? Muito idoso, a gente tem que sair dessa mística de que idoso não sabe usar tecnologia. Ok, mas também é uma realidade. Muitos idosos não sabem mesmo usar a tecnologia. E como essa comunicação pode ir um pouco além disso, do uso da tecnologia, né? De repente, como é que eu posso acessar as competências desse idoso através da tecnologia? Eu posso dedicar algum momento para ensiná-lo, mas em algum outro momento, será que ele não pode me ensinar alguma coisa para um neto, para um filho, para um amigo, para que ele não fique só naquela posição do aprender, mas que também possa se resgatar uma posição de ensinar, né? Que se possa ter um equilíbrio nesse... Com certeza. Inclusive da situação que a gente está passando agora com a quarentena, o isolamento, o vírus, né? Tenho certeza que pessoas com mais experiência já passaram por situações semelhantes e podem nos ensinar muita coisa, né? E qual era a tecnologia que se usava antigamente para lidar com dificuldades? E a gente sempre fala assim que tinha tanta coisa que antigamente era super mais difícil de fazer, que as pessoas deveriam olhar para o computador, que ele é para facilitar a nossa vida, e ver, pô, isso aqui perante o que eu tinha que fazer é muito mais fácil. Hoje eu não preciso quase sair de casa para nada, né, com o computador. Então o computador ele é um facilitador, ele tem que ser significado dessa maneira, e não como um inimigo meu. E aí sim é interessante que ele possa começar então a navegar pela internet, começar a ver vídeos e ver coisas e conversar com pessoas
e trazer também o que ele está aprendendo, porque isso vai ser uma validação, vai ser um reforçador para que ele continue explorando. Eu acho que é super importante para poder ajudar ainda mais, né, pelo recurso virtual, se as pessoas fizerem encontros virtuais. Então, em horas estabelecidas, por exemplo, a hora do jantar, a família se reunia na hora do jantar, fisicamente, quem sabe fazer uma chamada de vídeo com todo mundo e jantar todo mundo junto de maneira virtual. Criar um grupo, isso é muito legal, criar um grupo da família com um título, ou dos amigos, ou da turma do que estavam fazendo, né? Com um título ali que remeta à proximidade. Então, um título assim, estamos juntos, grupo do amparo, grupo da ajuda, grupo da força. E ali ter algumas regras assim de se reunirem nos horários que eles costumavam se reunir. Era 2 vezes por semana que tu encontrava o teu grupo de música, então ter ali 2 vezes por semana que vocês se reúnem, podem até tocar o instrumento juntos. Então esse tipo de reunião virtual pode ajudar muito nesse momento. Por isso que é importante que todos aprendam a usar. Bastante isso aqui em casa, grupo. E é bacana porque até nessa dificuldade da tecnologia fica diluído, porque nem ali no grupo muitos vão mostrar a sua dificuldade. E também sair também só da conversa da tecnologia, poder ir para conversas além da tecnologia, poder simplesmente estar ali, né? Quem vê através da imagem vê, quem pode se comunicar através do áudio, se comunica através do áudio, mas é poder estar ali. Sim. Poder ter conversas e histórias do cotidiano, né? Queria ver contigo assim, se tu tem mais alguma coisa que tu aconselharia assim, pra gente ir fechando esse bloco final, tanto para psicólogos, a gente falou muito assim sobre as pessoas, assim, né? Mas muita gente que ouve, a gente também é do mundo da psicologia, da psicoterapia. O que tu indicaria ou aconselharia para essas pessoas que estão talvez começando a trabalhar com idosos, estão entrando nesse campo, assim? Então, tudo isso além que a gente de falou participar hoje, do NAT. Com certeza, eu indico para todo mundo primeiro, então, participando do NAT e de outras maneiras, claro, conviver e ter referenciais de idosos saudáveis, para não ficar só com o referencial que acaba chegando para a gente. Então, por exemplo, agora a gente está tendo bastante notícias sobre idosos na televisão, porque são grupo de risco. Mas não precisava ser só assim. A gente podia ter exemplos legais de idosos saudáveis, de mais personagens fortes, mais velhos. Então, ressignificar o que a gente entende por velhice, o que o próprio terapeuta, como ele mesmo encara a sua velhice, até pelos sentimentos que possam rolar ali na própria consulta, né, sobre as crenças que eu tenho sobre velhice, cuidar para eu não limitar o meu paciente, cuidar para eu não limitar as pessoas idosas que eu conheço, não permitir que elas façam. A gente fala assim, se tu não iria proibir um jovem de fazer isso, não proíba o idoso a priori, a não ser que ele tenha alguma condição específica ali que dificulta ou que coloque em risco, mas não chegue limitando a pessoa. Isso é super importante. Então, a gente falou hoje sobre solidão, a gente falou sobre riscos, a gente falou sobre inatividade, sentimento de inutilidade, mas aqui, para o nosso momento, para o nosso tema do vídeo que passa pela pandemia, pelo isolamento, é aprender a tecnologia. Então, para os idosos que estão assistindo, para a gente que está convivendo com idosos, invista na tecnologia. Não tem como hoje em dia. E fechando já todo esse assunto, fica a questão que tu trouxe, que eu achei super importante, até anotei aqui, que se desafie, né? Se desafie para o novo, para se desenvolver. Vale para todo mundo, né? Isso isso vale para todos. Isso eu achei fenomenal, né? Se desafie como pessoa. Isso... A gente gosta de estar próximo e de ouvir e de estar convivendo com idosos que chegam e contam de uma superação. Tu acredita que hoje eu peguei e corri, né, na época que a gente podia sair de casa, eu peguei e corri 10 quilômetros hoje, a gente falou, poxa, quero ser assim também quando eu envelhecer. Então é isso. Queria agradecer. Não, só para concluir, assim, eu acho que nada mais do que vida, do que falar sobre vida, essa palavra do se desafio. Sem dúvida. Então a gente queria agradecer pela tua presença hoje, foi super interessante
A gente aprendeu demais, pelo menos eu tenho certeza que eu aprendi muito hoje nessa conversa. Tenho certeza também que quem for assistir nosso vídeo, né, vai tirar muitas ideias novas, vai se desafiar, assim espero, né, e vai espalhar essa ideia para as outras pessoas também. Então, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Foi ótimo estar aqui. Obrigado por ter dado um pouco do teu tempo pra gente. E é isso, né, pessoal? Muito bom mesmo. Serviu para eu mesma refletir sobre como eu estou lidando com a situação, com as pessoas que são idosas em volta de mim. Espero que as pessoas também possam pensar um pouco sobre isso. Gente, eu que agradeço bastante. Fiquei muito motivado desde o convite que vocês me fizeram para chegar a esse momento aqui. Foi muito, muito legal. Muito obrigado e contem comigo. Valeu. Então, tá. Obrigado. Valeu. Então tá. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.